noite. Boa noite. Ainda não entrou ninguém, vamos ver. Aguardar um pouco. Boa noite, vão chegando, irmãos amados. Boa Boa noite, noite. sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada um que está entrando nesse momento, né? Iniciando aqui, né, mais uma live do nosso Celebrando Restauração para Casais. Amém. Né? Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, irmãos. Vamos chegando aqui nesse momento, né? Para esse momento precioso que a gente vai ter nessa noite, né? Sejam todos bem-vindos. Guardar mais um pouquinho, né? Mais um minutinho aí, todo mundo chegando. Enquanto Karina, Rogério, nossos Miriam. Convidados que vão estar com a gente já, Karina e Joeb, Rogério e Miriam, né? Pastor Zé Edson e Edna também, então a participação aí, todos esses amados na nossa programação de hoje. Então vamos lá, né? Vamos, para não perder tempo, né? Eu sei que tá todo mundo chegando aí, mas eu vou logo antecipando, né? E nos apresentando, né? E dando aqui uma pequena introdução, né? Sobre a nossa programação, né? Eu me chamo Dário, sou um discípulo de Jesus em processo de restauração. Eu me chamo Milena, esposa do Dário, uma discípula de Jesus, também em processo contínuo de restauração. Bom, estamos aqui nessa noite com mais uma live do CR Casais. Então, só para assim contextualizar todo mundo, o que é o CR Casais, né? CR Casais é uma programação, né, da nossa comunidade, da Igreja Batista Central, né, da programação do Celebrando Restauração, né, uma programação voltada, né, para pessoas que buscam, né, crescimento no relacionamento conjugal. Essa programação ela começou em maio do ano passado, estamos completando um ano, né, de programação acontecendo lá na tenda da IBC, todas as segundas-feiras, né, onde a gente trabalha as temáticas, né, sobre casamento, sobre amor, sobre perdão, sobre sexualidade, sobre mordomia. Então, vários temas que são tratados segundo os valores e princípios da Palavra de Deus, que sonhou, né, e projetou a família e projetou o casamento. Então, nós vivemos essa programação que, no momento, está, né, assim, sem possibilidade de acontecer presencialmente devido às medidas de isolamento social, né, por conta da pandemia. Então temos trazido aqui nessa live, né, no Instagram do Celebrando Restauração, um pouco do que a gente tem vivido lá, então trazendo aí testemunhos, trazendo, né, uma palavra de esperança, trazendo valores e princípios do casamento conforme os planos do Senhor Jesus, né, para esse contexto. E hoje vamos dar continuidade, sempre nesse momento de pandemia, atento a tudo que a gente está vivendo, tentando sempre fazer, né, uma associação desses princípios e valores a esse momento que nós estamos vivendo. CR Casais faz um ano amanhã, o Rogério tá Exatamente, falando. Rogério lembrando aí, glória a Deus, um ano de CR Casais completando amanhã, mas só por hoje, né, quase um ano ainda, mas estamos aqui. Então, a nossa programação de hoje, amados, é assim, a gente vai tratar o tema, acho que vocês receberam o convite, o tema é Na Saúde e na Doença, juntos somos mais fortes. Então nós vamos convidar agora o nosso primeiro casal, né, que vai aí estar conosco agora à noite, né? Só um instantinho. A Karine, nós convidamos... Pode me ajudar, amor, pode falar. Bom, aqui está a mensagem, né? Eu estou meio que... Vamos aqui, vamos voltar. Vamos, é aqui. Estava indo no lugar errado. Mas vamos trazer dois casais essa noite, né? Para dar um testemunho sobre o momento que eles viveram. Esperar aí eles entrarem, aceitarem o convite e entrarem. É o primeiro casal que vai nos abençoar essa noite com um testemunho.
E estão aqui eles. Boa noite, amados. Boa noite. Boa noite. Amém. Eu não vou apresentar, não. Vou deixar vocês apresentarem, mas sejam bem-vindos. E eu queria que vocês se apresentassem para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando a gente. Tá certo. Boa noite, amados. Sou Joeb, discípulo de Jesus, também em restauração contínua. Minha esposa, Karina. Somos casados desde 2003. E, assim, o trabalho em GR, na igreja, tem sido realmente fundamental. Deus nas nossas vidas tem sido fundamental para a nossa relação. Amém. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Karina, quer falar, se apresentar? Dizer que o tema hoje para a gente trouxe angústia, mas hoje traz felicidade, né? A gente vai falar aqui também de milagre. Então, eu estou muito feliz aqui por poder dar esse testemunho também. Amém. Glória a Deus. Amém, Casal glória a Deus. amado, né? Como já falou, líderes de grupo de relacionamento, né? E assim, servos do Senhor na nossa comunidade, da Igreja Batista Central, há muitos anos. Conheci a Karina quando a gente trabalhava junto no Banco Real, eu ainda na negação total na minha vida, loucura, e ela já dando testemunho do amor de Jesus, com certeza o Senhor colocou ela no meu caminho e que fez a diferença, né? Contribuiu para que em um dado momento, o Senhor começasse a fazer parte da minha história, né? Então, muito feliz de estar com vocês. Então, assim, vamos lá. Em relação a esse tema, a gente quer conversar um pouco com vocês. E, assim, primeiramente eu quero fazer uma pergunta para o Joel. Joel, assim, eu queria que você relatasse, você que viveu na pele aí, né, o drama de ser, né, aí, de ser contagiado, né, pelo coronavírus, novo coronavírus, né, que pega aí a Covid-19. Então, assim, que você relatasse, porque você teve um caso, inclusive, bem delicado, de internação, né? Então, assim, e o que a gente tem escutado falar muitas coisas a respeito disso, né? De distanciamento, de você não poder ter um contato familiar, de você não poder estar junto com a família nesse momento. Então, eu queria que você relatasse para a gente, né? Testemunhasse para a gente como foi esse momento, né? O que se passou no seu coração, na sua mente, né? E compartilhasse com a gente agora. Perfeito. Eu vou tentar falar pausadamente, porque senão vem uma tossezinha ainda. Nos próximos 15, 20 dias ainda vem uma tosse, tá seca, mas faz parte do processo de cicatrização do pulmão aí, tá? Mas realmente, assim, pra gente foi uma grande surpresa. Eu sempre fui tal e de repente me vi com o Covid. Nos primeiros dias veio de forma muito leve, assim, a gente quase que subestima, né? E no quinto dia que eu manifestei os sintomas, já começou a agravar. Fui no hospital, quase que ficava já internado lá. Estava com 25% do pulmão infeccionado, mas os outros sinais não estavam tão ruins. Então se optou por voltar para casa e continuar o monitoramento e voltar 2 dias depois ao hospital. Foi no sábado, amanheci relativamente mesma coisa, bem, só com um pouco de cansaço. E quando fui para o hospital, quase desmaiei ao atender um telefone. Então, na verdade, primeiro que essa doença, o grande alerta que eu queria colocar, é que é uma doença muito traiçoeira, porque ela evolui muito rapidamente, né? Então, eu sábado de manhã, eu estava em pé, subindo e descendo a escada. E sábado à noite, eu desmaiei ao atender o telefone e responder 2, 3 palavras, né? Então, faltar mesmo. E eu acho que isso é a maior sensação de angústia, porque se tem uma coisa que você faz sem nem pensar é respirar. E quando você puxa e não vem ar, é uma sensação terrível. E aí, na mesma hora, a médica me colocou numa cadeira de rodas e quando só deu tempo de ligar para a Karina, que estava na recepção, porque você não pode entrar acompanhado. E aí eu liguei para a Karina, Neguinha, carinhosamente chamo ela Neguinha, minha neguinha.
Ah, e o neguinha vem aqui para a porta do hospital que eu tô entrando aqui na internação e vou entrar e vou ficar isolado. E ela correu e me pegou literalmente na porta, na transição do hospital para o hospital de campanha, onde eu fiquei, da Unimed. E só deu tempo mesmo de dizer que pegue carregador, alguma coisa assim, celular, dei um beijo e pronto. E entrei. Passei 7 dias internados. Você cansava em se virar na cama, do lado direito para o lado esquerdo, você já era um esforço. Ficou com catéter, né? Fiquei com oxigênio 24 horas, não com respirador. Eu mesmo respirava, mas eu precisava do reforço do catéter de oxigênio. E nesse momento, assim, é uma luta muito psicológica também, né? E o conforto da certeza de que Deus tem um propósito para tudo nas nossas vidas foi fundamental, né? Então, o saber a tranquilidade de saber que a minha esposa estava bem, saber que ela estava cuidando dos filhos, saber que tinha o apoio da família, me confortava lá e me permitia me dedicar ao tratamento, que na verdade é muito repouso e muito remédio, né? E realmente essa tranquilidade mental ajudou a recuperação física, né? Eu passei 7 dias internados. A média é um pouco mais do que isso, né? Então, dou graças a Deus realmente porque consegui me recuperar e sair o quanto antes. No dia da minha alta, a pessoa ao lado do leito, ao lado do meu leito, ela contraiu uma bactéria. Ela estava bem, né? Ia ter alta talvez junto comigo e contraiu uma bactéria. Então, assim, até esse cuidado que Deus teve de me tirar no momento certo para evitar que eu pegasse uma outra infecção ou uma bactéria ou coisa desse tipo. E aí hoje eu estou em casa ainda usando antibiótico, mas aí já com o conforto da família ao lado, que tem sido fundamental. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Ela tem uma pergunta também, né, para a Karina. Karina, que momento, né? Mas como o Joel falou, Deus tem um propósito. Diante desse momento, você é uma mulher de Deus, né? Uma mulher de fé, uma discípula de Jesus, que de uma hora para outra, como ele falou, né? Se pegou vivendo esse momento. Como foi para você, assim, Karina? Seu marido lá, internado, passando por esse momento, você tem que cuidar dos seus filhos, né? Nós sabemos que você tem aí uma empresa para poder tomar conta, tem a casa, seus pais também estavam internados. Como foi, assim, Karine, passar por todo esse momento? Primeiro, assim, de agradecer a Deus, porque eu tive sintomas muito leves, né? Precisava de alguém para poder levar os meus pais, acompanhar os meus pais, acompanhar o Joeb. Então, eu tive a perda do paladar e do olfato, e até hoje eu não recuperei ainda, isso tem mais de 15 dias, né? Mas tive algumas dores no corpo em alguns dias, mas eu tomava paracetamol e ficava bem, né? E isso me ajudou na maratona de hospitais, né? Porque são 3 planos de saúde diferentes, eram 3 hospitais diferentes que eu tinha que estar lidando, tendo cuidado de contactar a equipe médica para saber se realmente os remédios foram dados corretamente, né? Eles ficam em total isolamento. E a gente fica numa preocupação de saber se realmente estão dando toda a assistência devida, né? Mas, assim, uma coisa que eu considerei muito importante, muitas pessoas da família, muitos amigos chegaram perto, orando por mim, para que eu pudesse aguentar, né, toda essa barra. A minha sócia na loja, a Karine, ficou com todos os cuidados da empresa, né? Porque eu tinha que estar com a cabeça aqui, eu tinha que estar com a cabeça nele e nos meus pais. As minhas irmãs moram fora, então elas ficaram muito preocupadas, ficavam me ligando, né? Mas
todos assim numa corrente de oração para que a vida deles, a saúde deles fosse restabelecida. Então, assim, eu sou muito grata porque na família, enquanto tinha momentos que eu estava assim totalmente dedicada a saber de remédio, de cuidados, eles estavam clamando. Eles estavam realmente assim no clamor. Então, muitas pessoas chegavam para mim, Karina, o que é que eu posso fazer por você? Eu disse, ore. Por favor, ore. Por favor, clame ao Senhor. É o que eu mais preciso. Porque como a gente estava com o vírus também, os meus filhos também, então ninguém podia chegar aqui em casa e pegá-los, por exemplo. Né? Então, a gente passou por algumas noites em que os meus filhos ficaram só. Né? Ficaram só em casa, tendo que arrumar o que jantar, pegar alguma coisa na geladeira, porque eu estava na correria de hospital. E ninguém podia dar uma mão, porque tinha realmente o perigo de contrair o vírus. Né? As crianças não tiveram nenhum sintoma, graças a Deus, não tiveram absolutamente nada. E eu tive que confiar que eles iam ter um mínimo de maturidade para estar sozinhos em casa enquanto eu estava resolvendo a questão dos 3. Né? Então, assim, a minha sogra ajudou demais. Ela vinha deixar a comida lá no portão, botava na guarita, né? Porque a gente não pode ter contato. Deixava a comida na guarita, os meninos iam lá, pegavam a comida e traziam para casa. A minha cabeça era realmente assim, impedir o clamor do Senhor, né? Para poder olhar pela minha família e saber que tinha um propósito. A gente está morando na casa dos meus pais desde fevereiro, porque aconteceu um pequeno acidente no nosso apartamento, está em reforma. Por conta da pandemia, a reforma parou. E eu confesso que alguns dias da quarentena eu fiquei, poxa, eu queria tanto estar no meu cantinho, eu queria tanto estar no meu apartamento. Mas depois que aconteceu tudo, Deus tinha um propósito. Eu tinha que estar com os meus pais. Eu tinha que cuidar deles. Eu tinha que cuidar do meu marido. Eu tinha que ter esse momento aqui. Não podia ser eu lá e eles aqui. Né? Então, Deus cuidou para que realmente, assim, nos mínimos detalhes, eu tivesse com a cabeça, assim, com a serenidade mesmo, né? De cuidar com calma, com foco, para que realmente as coisas pudessem ser resolvidas. Mas eu acho que eu fui sustentada principalmente pelo clamor. Pelo clamor. Irmãos, assim, lindo aí já, assim, já impactando, né, pelo menos falando de nós dois aqui, nossa mente e coração, que vocês estão relatando, testemunhando para a gente. Mas, assim, eu queria fechar esse momento com vocês, fazendo uma pergunta que vocês podem responder os dois, ou então um dos dois responder, né, assim. Como a gente está no âmbito dos casais, né, a pergunta que eu gostaria de fazer é o fato de viver um relacionamento conjugal pautado, né, no Evangelho de Jesus, né, tendo como princípio, né, para o casamento de vocês, esse relacionamento diário com Jesus Cristo, como é que isso fez a diferença, né, na vida de vocês diante dessas circunstâncias? Rapaz, foi fundamental total. Assim, primeiro, o conforto de saber viver igreja, né? Então, quando eu estava lá internado, aí dispara o WhatsApp, era o pastor Zé Edson, vários irmãos do GR, irmãos de ex-GRs, ex-líderes, Evandro, um irmão amado, lá fora do país, entrou em contato, e assim, esse poder vivenciar a igreja foi muito bom, né? Você se sentir cuidado pelos membros, pelo corpo de Cristo, assim, foi muito bom, tá? E como casal, eu acho que a tranquilidade que passa para quem está lá isolado, né? Com todo, mesmo com a tecnologia hoje em dia, o celular, mas você não conseguia falar. É uma doença, você não consegue falar, né? A maior angústia era receber uma ligação, porque você estava ansioso para poder falar com alguém e você não tinha força para falar, né? Então, mas aí, assim, o cuidado, a sabedoria que a Karina teve, Deus permitiu, de mandar vídeos, porque aí eu podia assistir vídeo, né? Matava a saudade sem ter a angústia de ficar repetindo, conversando. E é uma grande dica que eu dou, tá?
não ligue para quem está doente, mande vídeo, tá? E assim, o cuidado que Deus teve realmente, tipo, de preservar a saúde da Karina, esse detalhe de nós estarmos aqui na casa dos pais dela, imaginou a gente lá no nosso apartamento, com os dois pais internados, depois o pai saiu, a mãe ficou internada, como é que ela ia fazer para dar assistência ao pai aqui, já fora do hospital, e a mãe internada e eu ainda internado. Então, assim, fez toda a diferença você ter a tranquilidade de saber que tem Deus e que a igreja em prol e próximo de você. Aleluia, aleluia. Quer falar mais alguma coisa, Karine? Complementar alguma coisa? Dizer só uma coisa, eu tinha, todos os dias eu tinha muito cansaço. Eu estava muito cansada, muito estressada com toda a situação, né? A gente é de carne e osso, então eu chorava, eu ficava cansada, mas era incrível. E eu cheguei a falar isso para a Karine, a minha sócia, que existia no meu coração uma tranquilidade sobrenatural. Que Aleluia. só podia vir do Senhor. Uma tranquilidade que ia dar tudo certo. Mas eu não sabia entender aquilo, mas tinha aquela tranquilidade no meu coração de que Deus estava cuidando de cada detalhe. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória Lindo a Deus. demais, assim, o testemunho de vocês. Nós somos gratos aí, né, pela... O Joel ainda se recuperando, mas se dispondo, né, de estar aqui para realmente testemunhar da graça, da misericórdia e do amor de Jesus Cristo na vida dessa família, né? Não só do casal, mas também dos filhos, né, dos pais, né, que também passaram por esse momento. Então, assim, às vezes que cumprir a palavra de Deus, né, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, vocês mesmos sem entender, por muitas vezes, o momento, passando pelo momento, né, mas com a certeza no coração e a tranquilidade, aquela paz, né, que excede todo o entendimento. Verdade. É que não é uma paz que vem nos momentos de tranquilidade, mas é passar pela angústia, né, usufruindo dessa paz que o Senhor Jesus, né, traz. Amados, muito obrigado, né, pela presença de vocês, pela participação de vocês, né, que o Senhor continue sustentando essa família de maneira poderosa, né, que continue, aí esse testemunho vai ecoar ainda, né, vai alcançar muitos aí ainda, né, e que o Joeb aí seja, assim, plenamente restaurado, né, recuperado, como a Karine também, né. 99% e recarregando. Glória a Deus. Então, amados, muito obrigado. Boa noite, viu? Deus abençoe. Amém. E fiquem na paz. Obrigada. Beijo, Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Amém. Bom, vamos continuar, né? Tem mais testemunho, o tempo está avançando aqui. Tem um casal amado que vai agora também falar um pouco do que eles passaram, né? É a Miriam e o Rogério. Me deem só um minutinho para eu convidá-los aqui. Pronto, convite feito para o Rogério e para a Miriam. Aguardar eles entrarem, mas que testemunho poderoso, né, amados? Assim, como é lindo, né? Olha aí, aí estão eles. Boa noite. Oi, boa noite. Não citei o nome, mas vou deixar vocês se apresentarem, né? Alô, Dário, obrigado, Dário, Milena. Bom demais estar aqui com vocês, Igreja de Jesus. Eu sou o Rogério, um discípulo Oi, de Rogério. Jesus. Um discípulo de Jesus aí em processo contínuo de restauração, lutando contra várias falhas de caráter, mas o mais importante é que na dependência do poder superior de Jesus, a gente está limpo só por hoje, né? Vivendo o dia de cada vez aí. Essa é Miriam, minha esposa, nós somos casados há 25 anos. Temos duas filhas, a Ilana de 23 e a Manuzinha de 10. A glória do Senhor aí. Amém. Louvamos a Deus por estarmos aqui. E o CR pra gente é uma bênção. E tem feito tanta diferença nas nossas vidas. E assim, louvamos muito a Deus, porque tem sido um tratamento, uma restauração em família. Não só individualmente, mas também em família. A gente... Bom, então sejam bem-vindos, né, à nossa live aí do CR Casais. Não estamos podendo nos ver
né, pessoalmente, né, continuar essa programação poderosa, né, que o Senhor Jesus trouxe, né, para o contexto do Celebrando Restauração, né, que é viver restauração, né, no casamento. E o nosso tema de hoje é a temática que envolve o quê? Na saúde e na doença, né? Sim, sim. Então, juntos somos mais fortes. Então, assim, se a gente escuta isso, né, quando nos casamos, né, quando nos submetemos né, a bênção do Senhor, né, sobre a união, né, em si, mas é na prática que as coisas acontecem, né? Então, vocês são um casal já de 25 anos de estrada, mas passaram por algo novo agora, né? Uma doença que está aí, bom, está travando, eu não sei se somos nós que estamos travando ou se é o Rogério e a Miriam. Vocês estão ouvindo? Vocês estão nos ouvindo? Vocês poderiam sinalizar para a gente? Pronto. Pronto. Voltou, Miriam. Voltou, Miriam, Rogério. Voltou? Agora não está em vocês. Tem que só virar a câmera. Espera aí. Aí, Pronto. ok. Amém. Então, assim, Travou aqui o na sinal. saúde e na doença, com certeza a doença, vocês passaram 25 anos de casados, com certeza passaram por vários. Sim. Mas essa é uma coisa, essa que está aí, né, acometendo, né, a população do mundo todo, é coisa nova, né, já ouvimos o testemunho do Joeb e da Karina, e queremos agora ouvir um pouco do teu testemunho, porque assim, você não teve, né, em internação, até onde eu sabia, você não foi internado, mas assim, viveu isso no contexto familiar. Então imagine como deve ser essa dinâmica, ou seja, uma pessoa dentro de casa, né, já diagnosticada com a doença, uma doença nova que não se conhece, né? Com sintomas também bem agressivos, né, Rogério? Isso, e assim, sem saber, sem respostas, né, mas passando por isso. Então eu queria que você desse esse testemunho, meu irmão, como é que foi esse momento aí na sua casa, na sua vida, né, especificamente. Eu tenho que louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fico feliz e louvo a Deus pela vida do Joeb e da Karine. O Joeb é um irmão amado, uma pessoa que tem uma admiração e respeito muito grande. Caminhamos juntos aí durante muito tempo já na IBC. E a Karine também, a gente se conhece lá desde o início do Ministério A2. Então, assim, é muito precioso esse casal. Eu louvei a Deus pela vida dele, por ele estar restabelecido aí. Glórias a Deus. Diferente do Joeb, como você já relatou, nós não chegamos a ficar internados, né? Na verdade, a grande situação da gente é que eu fui acometido pela Covid logo no início da pandemia. Então, até para os médicos, era algo muito novo que não se via ainda naquela dimensão que estava, né? Os hospitais nem ainda estavam, pelo menos o hospital da Unimed, onde a gente foi tratado, nem ainda estava separando os doentes, né? As pessoas que estavam nem estavam isolando ainda. Eu comecei lá no dia, na verdade, amanhã faz 2 meses que eu tive a Covid. Eu comecei no dia 13 e no dia 14 eu comecei os sintomas mais fortes. No dia 15 eu cheguei a ter um desmaio e fui para o hospital. Já com febre, tive muita febre, dor de cabeça, todas as dores e a tosse e a falta de ar. Então eu comecei a sentir ali. Então fui para o hospital no domingo, no dia 15. Os médicos me examinaram, achavam que podia ser qualquer outra coisa, uma virose, dengue, fiz os exames lá, fiz tomografia e não achou nada. E me mandaram para casa, então, para eu ficar cuidando em casa. Diante disso, a gente já entrou, voltei para casa já com a pretensão de manter o isolamento. Então, eu já me reservei no meu quarto, né? E aí começou toda essa questão do distanciamento da minha família. Mas até então a gente tinha aquela insegurança, é ou não é, né? E aí, quando foi 2 dias depois, eu tive que voltar para o hospital porque estava com sintomas de novo, no dia 18. E nesse caso, aí já teve uma situação diferente, porque mesmo eu dando isolamento da minha esposa e das minhas filhas, a minha esposa, né, na saúde e na doença, né, numa sua carne, ela ia ter mais contato comigo. E o que acontece? Ela começou a sentir os sintomas também no dia 18. 4 dias depois que eu.
Então, nós fomos, no dia 18 eu fui ao hospital e quando voltamos ela já estava com sintomas. E aí nós ainda ficamos, e eu de novo, sem nenhum diagnóstico, mas Deus levantou uma irmã amada aí de um grupo de passos da minha filha, que é médica, e que desde o início começou, assim, Deus é tão precioso, coloca esses anjos nas nossas vidas, que nos acolheu e nos orientou de uma forma muito preciosa por telefone, mandou a gente manter o distanciamento, manter o isolamento. E quando foi no dia 21, eu tive que ir com o Miriam para o hospital. E nós fomos no dia 21, no sábado, e fazer os exames todos. E ainda ficamos, não internados, mas nós ficamos em isolamento o dia todo. De 7 da manhã até as 22 horas do sábado, nós ficamos separados dentro do hospital, isolados, tomando medicação, cada um em um setor diferente. Passando mal, com muita tosse, muita falta de ar, que foi algo que realmente era terrível. Aquelas crises de tosses que eu nunca senti algo tão ruim. Não conseguia falar 2 palavras, porque não conseguia, realmente, que o Joel fala, e a gente não consegue falar, porque começa a tossir, o ar não vem. E o que eu louvo a Deus em tudo isso, que fiz tomografia, fizemos raio-x, e para a glória do Senhor, pela misericórdia do Senhor, foi tão grande na minha vida, que meus pulmões não teve nenhuma infecção, nenhuma inflamação. Eu tinha tosse, tinha todos os sintomas, mas meus pulmões não infeccionaram. Deus me livrou dos meus pulmões de qualquer infecção. Tanto que na tomografia dava limpo, no raio-x dava limpo, mas o resultado da doença foi positivo, né? Então foi esse momento aí de angústia, e estar em casa sofrendo esse momento, preocupado com minhas filhas ter o contágio. As pessoas que eu tinha estado com elas antes, ter tido contato e poderem estar, né, de alguma forma doentes, mas para a glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas apareceu com sintomas. As minhas filhas, se teve, foi sintomas muito leves, que não destacou, né? Só a Miriam que realmente ela sofreu mais um pouco aí nesse momento da Covid, e que nós dois ficamos isolados. Aí nós, em vez de ficar separados, ficamos no mesmo quarto, e na hora que ela começou, estava com a doença também, nós dois fomos cuidar um do outro. Então foi um momento de um cuidar do outro verdadeiramente, e eu tirar o momento de fazer as inalações, dar para ela primeiro, dar a medicação a ela, depois fazer a minha, né? Então esse cuidado todo de cada um tá cuidando do outro, né? Então foi um momento muito precioso a gente estar perto, cuidado, precioso o cuidado da igreja, dos irmãos que nos acolheram assim de uma forma por oração, essa intimidade com Deus, e o pessoal do CR, do grupo de passos, o próprio grupo de casais do CR Casais aí, que nos acolheu com oração e cuidando da gente com um amor tão grande, foi precioso demais. Então essa força da Igreja de Cristo nessas horas do isolamento é algo muito presente, é muito forte, e nos faz ficar mais fortes, nos dá força, porque nós já percebemos que mesmo distantes, nós estamos no isolamento social, né? Mas nós podemos ter contato, relacionar, falar um com o outro e cuidar um dos outros, mesmo distantes, né? Então foi esse momento aí que a gente passou, e para a glória do Senhor, a família toda orando, minha sogra, os meus parentes todos clamando ao Senhor, e Deus respondendo, Deus cuidando da gente. Então realmente a intimidade com Deus e a proximidade com o Senhor faz toda a diferença. Amém. Miriam, e você, né? Diante desse momento, eu ficava aqui imaginando, né? Temos a oportunidade, para a glória de Deus, hoje, né? De termos uma vida, né? Próxima, né? Devido ao CR Casais. Então, assim, são irmãos do nosso dia a dia, que nós amamos muito e que a gente acaba vivendo e sabendo como é a vida mesmo, vida na vida, né? E diante de tudo isso, né, eu sei aí o seu trabalho, algumas vezes que você partilhou comigo, né, e disse, Neguinha, tô aqui, home office, mas é pior do que tá lá, porque você é quase a dona, a segunda dona lá da creche, né, muitas responsabilidades, e diante de tudo isso, eu fiquei imaginando, Senhor, como é que a Miriam está nesse momento, né? Como é que ela está conseguindo, as meninas, né? São filhas que são loucas por esse pai, e que sentem muito, eu sei disso, né? Então, diante disso tudo, como foi, minha irmã, passar por tudo isso? Neguinha, eu digo assim que Deus cuidou de uma forma tão preciosa, porque assim, estávamos isolados, né, os dois, e a Ilana, Deus usando a vida da Ilana, né, nossa filha mais velha de 23 anos, e ela assumiu
assim, nossa alimentação, nosso cuidado, de falar, não, eu vou cuidar da alimentação de vocês, eu vou providenciar tudo. Ela ia para o mercantil, ela voltava e comprava tudo e trazia e já deixava. Cuidou muito bem da gente. Eu louvo muito a Deus pela vida dela, nessa iniciativa, nessa força que ela teve. Muitas vezes a gente nem pedia. A gente nem pedia nada a ela, ela já chegava com as coisas prontas. Oh, olha aqui o lanche, olha aqui o almoço, olha aqui. E assim, isso tudo eu vi o cuidado de Deus. Mas conseguir, ao mesmo tempo, cuidar de Rogério, né? Ao cuidando dele, ele cuidando de mim, e a gente cuidando do trabalho ao mesmo tempo, né? Eu não conseguia, eu pausei, assim, no trabalho, fazia na medida do possível meu trabalho, fiz home office esse tempo todo, mas conseguia conciliar as coisas. Rogério também trabalhando, eu acho que às vezes eu tinha que tirar ele a força, filho, você vai fazer o seu aerosol agora, parou agora e vai fazer o aerosol. Às vezes era ele que me cobrava, amor, toma aqui a medicação, você vai fazer tudo. Isso era um cuidado, e eu louvo muito a Deus, assim, porque às vezes a gente deixa de lado, né, essas coisas, enquanto o outro vem e fala, não, prioridade agora é sua saúde, a gente está junto, a gente está bem, depois que a gente estiver bem, essas outras coisas são secundárias. E eu louvo muito a Deus porque essa nossa parceria, eu costumo dizer que é como o Eclesiastes diz, né, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E passar por isso, mesmo que ter sido na doença, nos dois estando doentes, estávamos mais fortes. Por incrível que pareça, era um momento sensível, era um momento bem singular para a gente, mas a gente estava forte. Primeiro porque Deus estava no comando, né? E tinha muita gente por trás da gente em oração. Era uma rede de oração tamanho, quando eu menos esperava, muita gente assim, dizendo, nós estou orando por vocês, como é que vocês estão? E cuidando. Poxa, às vezes eu penso assim, eu nem sabia que a gente era tão amado, que as pessoas gostavam da gente, que estavam se preocupando tanto com a gente, sabe? Eu louvo muito a Deus por isso. E assim, eu acho que Deus cuidou tanto da gente e continua cuidando, de forma que a gente saiu passou por isso tudo, mas Ele quer cuidar da gente nesse momento de quarentena. Eu costumo dizer que a leitura que eu fiz dessa quarentena é que nosso Deus, ele é um Deus tão especial, que ele nos trata de uma forma ímpar, individualmente, entendeu? Ele trata Rogério de uma forma, me tratou de outra forma. Eu, nas minhas carências, nas minhas limitações, nas minhas necessidades, ele tratou de um jeito e a Rogério de outro. E eu acho que a gente vai sair disso bem mais fortes do que a gente entrou, entendeu? Eu acho que o corona veio para nos fortalecer, entendeu? Amém, Jesus. Que lindo, maravilhoso, né? Que testemunho poderoso aí do amor de Jesus. Quando sou fraco, é que sou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa exatamente na minha fraqueza. Isso aí. Nós estamos com um tempo avançado aqui, mas eu queria ir para o Rogério, de repente, objetivamente. Sei que a vida do Rogério é uma vida muito dinâmica, né? De trabalho, e ele tem testemunhado algo precioso esses dias para a gente. Eu queria que, assim, de uma maneira objetiva, o que você pode compartilhar com a gente do que você já me falou. Não vou você já testemunhou, eu já ouvi. Então, eu queria que você compartilhasse com quem está aqui com a gente agora, nessa noite. Assim, Dário, na verdade, após essa doença e a Covid e tudo mais, eu tive essa quarentena e esse momento de isolamento me fez refletir sobre muita coisa. Eu vivo uma vida onde a gente trabalha intensivamente, onde eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo para mim, não tinha tempo para minha família, e eu estou podendo usufruir desse tempo agora.
Então, eu tive que tomar algumas decisões na minha vida que, a princípio, não é algo muito normal para algumas pessoas, assim, que seria, cara, o que esse cara está fazendo? Mas é uma determinação de fé e dependência de Deus. Eu Aleluia. resolvi me frear. Eu resolvi... eu assisti um filme que é um filme brasileiro que diz que ele é um vendedor de sonhos. E lá no Vendedor de Sonhos tem uma frase que ele diz assim, eu comprei uma vírgula. Né? Então eu resolvi comprar, nesse meio dessa quarentena, dessa pandemia e tudo mais que eu passei dessa doença, eu resolvi comprar uma vírgula também, para reescrever a minha história diante do Senhor. Então eu estou abrindo mão de muita coisa, dessa loucura profissional até, desse ritmo exacerbado de trabalho, para depender do Senhor, para buscar outra coisa, para viver uma vida mais de qualidade, viver com a minha família, buscar esse relacionamento mais próximo com minhas filhas, investir nelas e em mim. Porque até então eu não estava conseguindo, no meio dessa loucura do buscar, do ter, do fazer, ter tempo para mim, ter tempo para minha família e ter tempo para fazer as coisas que o Senhor tem me chamado. Então eu estou disposto eu me dispus diante do Senhor com uma determinação muito grande, de muita paz no coração, em comum com minha esposa, com minha família, de dependência de Deus, e entregar o que eu sou, o que eu vou ser, o que eu vou ter ao Senhor, é dele. Eu sou dele e quero viver para ele. E a minha família também. Então, assim, nós estamos aqui muito felizes por tudo isso. E Deus está concluindo, nos abençoando aí. A gente vai estar fazendo uma reestruturação de vida profissional e tudo mais. Mas o Senhor está no controle de tudo. Em cima de tudo, Ele está controlando, Ele está cuidando. Então, eu louvo a Deus porque parte disso veio do momento em que Deus nos levou para dentro do CR Casais. Para começar a viver um dia de cada vez, mudar aquilo que me é possível, o que não é possível, depender do Senhor. Então, o que eu posso mudar na minha qualidade de vida? Eu estou mudando. O que eu não posso mudar, aí vai ser o Senhor que vai fazer. Então, eu estou aprendendo, estou querendo viver isso, e estou investindo em viver verdadeiramente isso. Não mais como uma frase de efeito, mas de verdade. Viver isso um dia de cada vez, dependência do Senhor um dia de cada vez, para que a minha família, a minha vida seja realmente transpareça e viva aquilo que Cristo quer que eu seja. Um servo dele que vive um dia de cada vez na presença dele. Viu? Então é isso que eu quero, esse é o momento que eu estou vivendo. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Assim, demais. Já fui edificado de novo, né? E Amém. agora eu creio que todo mundo que ouviu aí também, né, pode ter experimentado, né, um pouco do que é, né, confiar, depender do Senhor. Totalmente. Inspiração, meu irmão. Para mim, para minha vida, para minha família. Né? Obrigado, muito obrigado pela presença de vocês, né, pelo coração de servos, né, de se dispor, de parar tudo aí para, né, testemunhar, né, a graça, a misericórdia e o poder do nosso poder superior, Jesus Cristo, né, nome que está acima de tudo, restaurando vidas, né, e ele não se cansa, né, assim, com 25 anos de casado, já servos do Senhor, mas o Senhor continua, né, insistindo, né, ensinando, moldando. Glória a Deus, que Deus não desiste não, né? Renovando, meu irmão, reescrevendo a história, há sempre uma oportunidade. Dependendo do Senhor, e se eu me coloco diante de Deus, Deus pode reescrever a minha história e me dar a oportunidade de fazer um novo momento na minha vida. Então, é esse novo momento que eu estou experimentando agora. Uma nova história, reescrever a minha história e fazer de uma forma diferente aquilo que eu não tenho feito até hoje. Na dependência do Senhor sempre. Sempre. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço. Na paz, tá bom? Obrigado. Continue com a gente aí que vai entrar mais um casal amado agora conosco. Viu? Deus abençoe, irmão. Um abraço. Obrigado. Obrigado por estar com você. Um abraço. Tchau. Bom, continuando, não vou embora não. Temos aqui agora, vamos convidar aqui mais um casal amado que vai agora, né? Passar esse tempo restante aqui com a gente, né? Nos abençoando também. Já fizemos o convite. Tá aí. Pensaram Glória a que Deus. é livre da gente hoje? Não. De forma alguma, né? Bom,
Que saudade! Amém. Chega me emocionando. Bom, o nosso tempo está avançando, mas ainda temos 15 minutos de live. Tá, Esses tá. 15 minutos tá com vocês, a bola com vocês. Ou seja, assim, a gente ouviu agora dois testemunhos preciosos, né, do poder de Jesus, né, não só no casamento, mas na família, o agir de Deus, né, de toda a comunidade, né, da igreja de Jesus, né, assim, cuidando também de amados irmãos, né? Então, assim, pastor e Edna, eu queria que vocês assim pudessem trazer agora uma palavra de esperança, porque tem gente que está ouvindo a gente agora, que pode estar passando por esse momento também, né? Gente que talvez possa passar no futuro, porque, né, esse vírus está aí, ninguém sabe quando vai ter vacina ou vai ter remédio para cura. Então, assim, a gente viu testemunhos preciosos, mas queriam um conforto também de esperança, né? De um casal que com certeza aí tem uma palavra, né, voltada, né, aos princípios do Senhor Jesus, para que desse uma esperança, né, para quem está nos ouvindo agora nessa noite. Interessante que nos dois testemunhos, né, a gente ouviu desde o começo, né? A gente está ouvindo do mundo inteiro essa palavra isolamento, né? E aqui, por sermos cristãos e por termos uma fé muito forte, né? Nós não somos isolados de Deus, né? Porque Deus, ele permanece conosco, ele não pega o vírus. Deus está ajudando a gente no vírus, né? Eu, na verdade, nunca passei por isso, no sentido dessa virose, desse coronavírus. Mas eu tenho uma experiência, quando Jonatas nasceu, ele teve uma infecção hospitalar. Então, ele ficou isolado. No segundo dia, teve febre, e eu me vi colocando aquela roupa toda, né, dos pés à cabeça, e indo lá num lugar bem longe, né, onde ele estava isolado, para poder amamentá-lo, né, e máscara e tudo mais, né. Então, eu me transportei, aliás, para esse momento de uma palavra isolamento, né. Ele era tão indefeso, ele tinha 2, 3 dias de vida, né? E ouvindo o testemunho do Joeb, da Karina e de Rogério e Miriam, né? Posso imaginar o coração, né? Porque as pessoas diziam para mim naquela época, eu chorava, né? As pessoas diziam, nossa, mas você não tem fé? Gente, isso não tem nada a ver com fé. Tem a ver com a nossa humanidade. Jesus também teve a humanidade dele quando ele suou sangue, de tanta aflição que ele tinha. Então, nós temos o direito, né, da nossa humanidade. O que a gente não pode é entrar na falta de fé naquele que não se isola de nós, né? Sou muito grato a Deus por essas várias pessoas que nós estamos no nosso convívio hoje, que estão pegando essa doença, e pelo menos no nosso convívio, a maioria tem se curado, né? O megafone de Deus continua ligado, a gente não sabe até quando, e a gente vai obedecer, né? E eu estou muito feliz. Meus amigos e irmãos, Joeb, Karina, Rogério e Miriam, que estão vivos para contar a história. E a Kelly também está aqui, né? Kelly nessa live, Kelly do Exemir, que também ficou bem mal nesse período, né? E a gente, a palavra linda que nós estamos entrando agora é corrente. Corrente de oração. Toda hora eu estou numa corrente. E é fantástico. Estou me sentindo assim, super útil, né? De estar participando de uma corrente. A corrente são elos, né? Que ficam juntos. E esse elo que fica junto, que é uma corrente, ele sobe até o Pai, e juntos nessa corrente nós estamos clamando pelos nossos irmãos. Eu diria assim, talvez eu trabalhei com esses 3 casais, servimos juntos o Senhor durante muito tempo, né? O Exemir também, que não está aí, o Valdir e a Lu, né? Trabalhamos lá, também passaram por isso, né? E
E o que eu mais vi durante esses dias, como é importante a gente realmente ter uma corrente de oração, numa hora dessa, a gente ter com quem contar, com quem compartilhar. É por isso que a Bíblia diz assim, nós não fomos feitos para vivermos isolados, não fomos feitos. Nós temos que compreender que nós somos relacionais e nessa hora os relacionamentos são fundamentais e principalmente quando se tem um relacionamento com Deus, de fé, onde nós juntamos os demais irmãos e irmãs, fazemos aquela corrente para nos sustentar num momento difícil, porque ninguém é uma doença, até certo ponto, todos eles dizem, é pavoroso. Você fica sem ar, você fica sem força, você fica, caramba, de uma hora para outra eu estou desse jeito. É muito difícil, é muito delicado, né? Então, eu diria que a palavra de Deus está repleta de modelos desafiadores para as nossas vidas, para nos dar esperança, né? E eu acho que mais do que nunca eu tenho partilhado com as pessoas do próprio livro de Jeremias, quando ele diz assim, eu lembro-me dos meus dias terríveis, quando eu tive muitas perdas, mas eu ouso ter esperança quando eu me recordo disso. Então, quando a gente crê num Deus poderoso, mesmo a gente sabendo que os dias foram terríveis, como eles contam, e por mais que seja ou em casa ou fora de casa, deixa eu dizer para vocês, né? Antes de ontem, minha filha e o meu genro lá do Canadá também ligaram para nós que estavam com sintomas de corona. E ontem eles foram fazer o teste e só hoje nós soubemos. E eu sei como eu passei a noite e oramos também por eles. Graças a Deus não deu negativo, mas você pensa, você tem um netinho nascendo agora, vendo talvez a filha e o genro. Então não é uma situação fácil. Os dias são difíceis. Às vezes a gente pensa que está em casa porque não pode sair, porque... Ah, amigo, mas para quem está vivendo o drama da doença, aí você, como diz assim, pode pôr a vara mais em cima porque o pulo tem que embalar mais para poder conseguir. Mas esse pulo você não dá sozinho. Quando você tem uma comunidade, é por isso que eu digo, dou graças a Deus pela Igreja de Jesus, porque nessa hora a gente está junto, a gente compartilha da fé, a gente ora. Deus sabe quanto nós oramos. Eu falava com o Joeb, ele lá dentro do hospital, nós estávamos aqui trocando mensagem de madrugada, de manhã cedo, e aí, companheiro, porque ele levou o celular. O Exemi também me dava notícia lá de dentro e o Rogério em casa, e a gente conversando e orando e sustentando. Então, isso é maravilhoso. Então, vamos lembrar do que Jeremias diz? Eu lembro nos dias terríveis, mas eu ouso ter esperança quando eu me recordo disso. Por quê? Porque o amor do Senhor e a sua misericórdia são inesgotáveis, elas não têm fim. Grande é a sua fidelidade. Essas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, mais do que nunca, meu amado, é tempo de nutrir um relacionamento com Deus, com a pessoa de Jesus. É um tempo de se voltar para Deus. Veja o que eles dois disseram. Olha, a gente volta e diz assim, não posso mais agir do mesmo jeito, né? Percebe como aquilo que a Bíblia diz, que todas as coisas cooperam, e cooperam mesmo para o nosso bem. A gente passa a refletir, passa a se aproximar mais de Deus, passa a compreender que nós temos, assim, ó, Jeremias, por isso eu vou esperar nele. O Senhor é bom. Amém, Senhor. Para os que dependem deles, para os que os buscam. Portanto, Muda agora. De novo. Agora. Vocês estão ouvindo, gente?
Interrompeu o som. Será que é só a gente? Não sei se somos só nós, só a gente que não está ouvindo. Travou. Está todo mundo ouvindo a gente, o pastor? Vocês nos escutam, né? Bom, assim, glória a Deus, pastor, pela palavra que o Senhor nos trouxe, né? Aí, realmente, do encorajamento de viver o relacionamento com o Senhor Jesus, né? Acima de qualquer coisa, que esse relacionamento com Ele nos leva a ser inseridos, né? No corpo, que é um corpo vivo, né? Um corpo, um organismo vivo de Jesus. Vocês nos escutam? Bom, pastor, então assim, para concluir, né, ter esse relacionamento com Cristo nos leva, né, a ser inseridos, né, nesse organismo vivo que é o corpo de Cristo, e esse corpo, né, nos ajuda a ser amparados, né, de uma maneira prática e de uma maneira assim maravilhosa, que é sentir as mãos, os braços, né, o acolhimento do Senhor Jesus aqui nesse mundo, né? Ou seja, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da angústia, né, nós somos acolhidos, né, pelo corpo, nós recebemos, né, a porção sobrenatural da presença de Jesus, mas também somos acolhidos de maneira prática, numa ligação, né, num vídeo, como o Joeb falou, que recebia, né, como, né, todo o cuidado e o sustento em oração que a Igreja de Jesus nos permite viver nesse contexto, né? Então, assim, isso me lembra também a palavra de Deus, lá quando Josué, né, já no fim da sua vida, falando para o povo, né, antes de morrer, que dizia que, todas as boas promessas que o Senhor Deus fez para vocês, todas elas se cumpriram, né? Todas elas se cumpriram. E aqui eu quero trazer também essa passagem maravilhosa, né? Como para trazer um bálsamo para mim, para o meu coração, para o coração da minha esposa, de quem está ouvindo, que é em Jeremias 29:11, que diz o quê? Sim, diz o Senhor, eu conheço os desígnios que formei a vosso respeito. E esses desígnios, que são caminhos de paz e não de desgraça, mas são caminhos para dar um futuro e uma esperança. Então, glória a Deus aí por tudo, né, que a gente ouviu, né? Essa palavra é verdadeira, essa palavra é poderosa, né? O Senhor Jesus, ele, né, tem promessa para a minha vida, para a sua vida, e a gente pode aí sair dessa noite com certeza muito edificado e impactado, né, pelo agir de Deus, né? Quem não passou pela doença talvez esteja passando aí pelo isolamento social, mas isso, né, ou estão passando nesse momento pela doença, né, pela Covid mesmo, e aí nós tivemos aí esses exemplos poderosos nessa noite que nos edificaram tremendamente. Então, assim, muito obrigado pela presença de todos vocês, né, pela participação de vocês todos conosco. Só queria lembrar que essa live, tanto essa live de hoje, como as duas outras que nós, né, fizemos nas semanas anteriores, elas estão disponíveis lá no canal do YouTube do Celebrando Restauração IBC. Então, se você não pôde assistir essa de hoje completa, não assistiu as das semanas anteriores, vá lá, se inscreva no canal do YouTube do Celebrando Restauração, né? E confira lá, né, as lives anteriores ou essa, se você não pôde estar com a gente todo esse tempo, né? Obrigada, Edna e pastor Zé Edson. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela muito obrigado. vida de vocês. Sempre muito bom ouvir, né? Que coisa linda. Um casal, né? Numa certa uma idade já, que no momento desse poderia estar aí sofrendo, né? A falta de esperança, o medo, mas como o Senhor é lindo, tem sido tão presente e cuidadoso com vocês. E testemunharam também, né?
testemunharam também o que estão passando e que a família passou essa angústia nesses últimos dias. Obrigado a todos. Deus Obrigada, abençoe. gente. Tenha uma boa semana.